Olá, pessoal! Eu sou a professora Mariana e hoje eu te convido a fazer um exercício de contabilidade básica. Esse exercício ele envolve lançamentos contábeis que tratam de contas patrimoniais e de contas de resultado. Dessa forma, ao final do exercício terá o encerramento, o lançamento do resultado para patrimônio e a posterior elaboração das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Vamos iniciar entendendo o enunciado do exercício. Considere a posição patrimonial a seguir, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Então, eu tenho esse balanço de abertura com os saldos iniciais lá em 1º de janeiro. Por que eu não tenho saldos iniciais das contas de resultado? Porque o resultado ele foi encerrado no ano anterior para medir o meu lucro ou o meu prejuízo. Tá? Então, as contrapartidas dos lançamentos feitos entre contas patrimoniais e de resultado do ano passado vêm para dentro do patrimônio líquido através do lucro ou do prejuízo. Só assim a equação básica do patrimônio fecha, que é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, eu não vou ter saldos iniciais de resultado jamais. Bom, eu tenho então esse balanço, a estrutura dele, né? Conforme as normas ativo, passivo, circulante, não circulante e patrimônio líquido. O ativo circulante sempre inicia com um grupo de caixa e equivalentes de caixa, tá? É a definição lá da norma número 03, NBCTG 03, de fluxo de caixa. E nesse grupo estão as contas de caixa, bancos e aplicações financeiras de altíssima liquidez, ok? Então, bancos também ficam lá no grupo de caixa equivalentes de caixa. O ativo não circulante, conforme a legislação societária 6404 e conforme as normas, tem que ser aberto nessa ordem e nesses grupos. Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Ok? Então, isso é para manter a padronização e a comparabilidade entre balanços patrimoniais das empresas, né? E também da mesma empresa ao longo do tempo. Então, por isso, essa estrutura é bem rígida, né? Bem específica. Bom, o que pede lá? Escriture os fatos contábeis nos razonetes, considerando que algumas contas possuem saldos iniciais, essas do balanço de abertura. Faça o encerramento do exercício com a absorção do prejuízo no patrimônio líquido. Então, eu tenho aqui um prejuízo acumulado e nós vamos ter que absorver caso tenha dado lucro. Estruture a demonstração do resultado do exercício, sabendo que a empresa possui 1.200 ações negociadas na Bolsa de Valores. Calcule o lucro por ação e estruture o balanço patrimonial. Vamos iniciar então. Fatos contábeis. Constituição de um complemento para PCLD de 10% do saldo das duplicatas vencidas há mais de 90 dias. Em 31 de dezembro de 2021, essas duplicatas somam 15 mil. Bom, como que eu vou fazer o início aqui do meu exercício? Eu vou criar os razonetes. Eu poderia criar razonetes para todas essas contas aqui do meu balanço de abertura, porém isso me demandaria muito tempo, tá? Então, não tem necessidade. Eu vou criar essas contas à medida que eu for precisando delas, ok? Então, eu tenho ali um saldo de contas a receber de clientes e perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta redutora do meu patrimônio que representa aquelas duplicatas, né, aquelas vendas que eu já considero perdidas, que eu costumo não receber a partir de um certo período já em que ela está em atraso. Então, todo ano isso deve ser revisto, né, para sempre poder refletir de fato o que acontece na empresa. Então, eu vou ter ali perdas estimadas no valor de 13.500, então vou botar aqui, ó, PCLD. É uma conta de natureza credora, pois é uma conta redutora do ativo, que tem natureza devedor, né? 3.500, esse é meu saldo inicial. Então, sempre colocando o SI do lado das contas que eu trouxe de saldos iniciais. Então,
aqui no exercício diz: olha, eu vou complementar com 10% do valor das duplicatas vencidas há mais de 90 dias. Isso significa que eu tenho no meu contas a receber de clientes aqui 36 mil. Aqui tem vendas que eu fiz e que ainda não venceram, né? Contas que eu vou receber a prazo ainda não venceram, que ainda não venceram. Mas existe uma série de vendas aqui, né, que geraram esse meu recebível, que já estão vencidas e eu não recebi, tá? E aí, conforme essa empresa, duplicatas com mais de 90 dias de atraso, tá? 10% desse valor eu considero perda, que eu não vou mais receber. Então, eu preciso considerar isso no meu resultado do exercício para estar refletindo aí a posição da minha empresa de forma fidedigna, tá? Então, eu preciso fazer um complemento. Então, eu tenho lá os 13.500, eu vou fazer ali as duplicatas vencidas há mais de 90 dias somam 15 mil, então é 10% desse valor. Então, eu vou complementar. Então, eu vou botar aqui, ó, 15 mil vezes 10%, ok? 1.500. Sempre é importante a gente colocar o cálculo aqui, tá? Para não errar. Quanto menos inferência humana nos registros, maior a chance de estar tudo correto, né? Menor a chance de erro. Então, eu não vou ficar digitando saldos, eu preciso sempre vincular. Obviamente, quando eu vou registrar pela primeira vez, aí eu vou registrar manualmente, mas após isso, sempre fazendo vínculo. Como se faz o lançamento da PDD aqui, da PCLD? Eu credito PDD e debito despesa com PCLD, certo? Porque eu estou considerando uma perda. Então, a minha despesa é de 1.500. Então, eu vou puxar simplesmente despesa débito, né? Então, creditei e debitei. E aí, eu tenho aqui o meu lançamento número 1, certo? Eu complementei aqui de 13.500, fiquei com 5 mil de perdas, ok? Esse recebível, ele ainda se mantém no contas a receber. Percebam que eu não fiz movimentação na conta de clientes aqui, porque é um direito que eu tenho. Só que eu também tenho a obrigação de reconhecer quando a estimativa é que eu não vá receber mais, porque já está vencido há um bom tempo e parte desses vencidos a mais de 90 eu considero já perda, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro lançamento. Segundo lançamento. Venda de 50 mil de mercadorias em estoque por 180. 30 mil à vista em dinheiro e o restante a prazo em 10 parcelas mensais. Sempre que eu tenho uma venda, eu preciso lembrar de 2 blocos de lançamento. O registro do recebível contra a receita, certo? E o registro da baixa de estoque contra o custo. Então, eu tenho esses 2 blocos de lançamento para fazer. Então, eu tenho venda de 50 mil de mercadorias por 180. Então, eu tenho uma receita de 180, certo? Então, vou copiar aqui. Aqui, ó. Receita de vendas. Receita natureza credora, 180 mil, tá? Lançamento 2. Vamos colocar aqui. E eu tenho o meu recebível. Como que eu recebi mesmo? 30 mil em dinheiro e o resto a prazo, em 10 parcelas mensais. Como são 10 parcelas mensais, não ultrapassa os 12 meses, eu tenho tudo no meu circulante. Então, eu vou criar aqui a minha conta caixa e a minha conta de clientes, né? Aqui. Ambas possuem saldos iniciais, então eu preciso considerar aqui um SI, tá? O SI eu gosto de fazer vermelhinho para indicar o meu saldo inicial.
E tenho também saldo inicial no contas a receber de clientes. 36,40. Ok. Bom, eu recebi, então, 30 mil à vista e o resto a prazo. Então, eu vou pegar os 180 menos 30 mil, que é o que eu recebi à vista, vai me dar 150 mil, tá? E aí, o que vai estar no caixa? Os 30 mil, que é os 180 menos os 150. É importante a gente trazer sempre os cálculos para que eu tenha pouca inferência, certo? E a chance de erro fique muito pequena. Bom, então eu tenho o primeiro bloco do lançamento 2. O segundo bloco seria baixa do estoque contra custos. Então eu tenho aqui uma conta de CMV, custo da mercadoria vendida, certo? Quando é mercadoria, eu utilizo para empresas varejistas que compram e vendem produtos prontos. Quando eu tenho um processo de industrialização, geralmente eu utilizo o termo produto no meu custo. Então, fica o CPV, custo do produto vendido. E também para empresas que são prestadoras de serviço, eu tenho o CSP, custo do serviço prestado. Aqui, como falou em mercadoria, eu estou no meu CMV de mercadorias aqui para seguir o que o exercício está me passando. Então, ele tirou então do estoque, né? Porque ele transferiu a propriedade do bem. Então, vamos lá. Estoque. Eu já tinha um saldo inicial de 80 mil. E aí ele disse, então, que aquelas mercadorias que eu vendi por 180, elas me custaram 50. Então, eu vou tirar daqui do meu estoque 50. Eu vou chamar de lançamento 2.1, para eu saber que no item 2 eu tive 2 lançamentos. Se eu tiver um erro pelo meio do caminho, é muito fácil de eu percorrer o local do erro. Bom, então o segundo bloco vai ser o custo, a baixa do estoque contra custo. E aí, quando eu encerrar o exercício, eu vou ter 180 menos 50, que vai ser o meu lucro líquido, se eu não tivesse mais nenhum lançamento. Ok? Então, sempre que tem venda, recebível versus receita. Outro bloco, custos versus baixa do estoque. Lançamento 3. Foi obtido um empréstimo para a empresa junto ao banco de 200 mil para pagamento em 2 parcelas trimestrais a partir de março de 2024. O valor foi liberado em conta corrente. Bom, março de 2024. Quando eu estou? Eu estou aqui em 2022, tá? Então, 2022 a 2023 eu tenho circulante e passado isso eu tenho não circulante, ok? Então eu vou ter aqui um empréstimo de longo prazo. Deixa eu ver se eu tinha já aqui. Não tinha. Eu vou criar uma conta de empréstimos longo prazo e eu vou estar devendo aqui o valor de 200 mil. Então, lançamento 3. Esse valor foi liberado como? Liberado na conta corrente. Então, eu vou criar a minha conta banco. Minha conta banco já tinha saldo. Opa! Minha conta banco já tinha saldo. O saldo do banco estava em 23.500. Tá? Então, os 200 mil, opa, aqui é 200, né? Ele foi liberado, então, no banco. Aqui é o meu SI. Vou organizar aqui. E aqui é a contrapartida do meu lançamento 3. Tá? Débito
aqui do banco e crédito no passivo. Lançamento 4. Pagamento do 13º com saldo bancário do Banco do Sul. Ok. Vamos para 13º. O que a gente tem aqui? Vamos verificar. Eu tenho uma conta de 13º a pagar no valor de 87. Esse aqui é o meu saldo inicial. Aí o que está dizendo o exercício 4, né? A operação 4? Que eu paguei com saldo do banco. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais minha dívida, então eu debitei aqui e creditei banco. Tirei o dinheiro do banco. Sempre puxando, né? O saldo para o débito tá sempre igual ao crédito. Ok? Lançamento 5. Compra a prazo de 60 mil de mercadorias para revenda. 60 mil de mercadorias para revenda. Ok. Como é a prazo, eu vou ter um fornecedor a pagar. E aqui entra uma questão importante. A gente vai utilizar, então, o termo fornecedor, didaticamente aqui, quando for fornecedor de mercadorias para revenda, de estoque, né? Quando ele venda estoque. Por quê? Porque a gente tem outros fornecedores, tem prestadores de serviço, tem outros tipos de fornecedores, né? De energia elétrica e tudo mais. Mas, como convenção didática, aqui a gente vai utilizar o termo fornecedores somente para aqueles que fornecem estoque e contas a pagar para os demais, tá? Então, eu tinha um saldo de fornecedores de 120 e eu comprei aqui 60 mil a prazo. Então, eu preciso colocar lançamento 5, 60 mil, tá, de fornecedores e contrapartida, então, da minha mercadoria entrou no estoque. Lançamento 6. Foi recebida a parcela referente empréstimo coligada no valor de 5 em dinheiro. Bom, vamos ver o que a gente tem já de conta. A gente já tem aqui no nosso ativo empréstimos a coligadas, tá? Então, eu já tenho esse contas a receber aqui de 25 mil e eu recebi uma parcela desses empréstimos. Deixa eu ver aqui, ó. Em dinheiro, 5 mil eu recebi em dinheiro. Então, eu recebi uma parcela, eu vou chamar de lançamento 6, né? Aqui é o meu saldo inicial. Tá de vermelhinho aqui. E eu recebi em dinheiro, então a gente está trabalhando com o caixa. Debita caixa, lançamento 6. Lançamento 7. Pago 10 mil com saldo de caixa referente à compra efetuada a prazo de fornecedor. Ok. Vamos, então, pegar a conta caixa no valor de 10 mil. Deixa eu conferir aqui. 10 mil. Então, pagamos o nosso fornecedor. 7. Lançamento 7. E aí eu baixo a minha dívida, né? Porque eu paguei. Lançamento 7. Lançamento 8. Pago 20 mil de energia elétrica com saldo bancário. Conforme rateio, 60% referem-se à energia consumida pelas locações da fábrica. Tá. O que é importante aqui? A gente saber a diferença de custo para despesa, tá? Custos são todos aqueles gastos diretamente atribuíveis à produção, certo? Então, tudo que for gasto, né, os salários do pessoal da fábrica, o aluguel da fábrica, a energia elétrica da fábrica, não vai entrar em despesas, vai entrar no custo, porque só assim eu vou ter uma informação do meu custo unitário, né? Sabendo exatamente quanto que
esse produto levou, né, de gastos para poder ser produzido, e só assim eu consigo fazer a precificação correta, né, do preço de venda de acordo com as minhas intenções. Portanto, tudo que for fábrica vai para custo. Tudo que for administrativo, né, o aluguel da sede do administrativo, a energia elétrica de lá, por exemplo, isso tudo vai ser despesas normais, gerais e administrativas, ok? Então, 20.000 foi pago com saldo bancário. Então, vamos botar aqui, né? Lançamento 8. Aí agora, uma parte disso, 60% vai ter que entrar no meu CMV, ok? No meu custo. Então, vou botar aqui, ó. Não, 60%, né? 60% ali. Então, 12.000 é custo. E o resto é despesa com energia elétrica. Despesa com energia elétrica, que vai ser, então, os 20 menos os 12. Vai ser 8.000, lançamento 8. Então, eu tenho 12 mais 8, 20 a débito, 20 a crédito. Depois temos o mesmo raciocínio, só que em relação ao aluguel, tá? Ele vai ser pago no mês seguinte. Então, a gente não vai tirar no caixa nem no banco, a gente vai botar num contas a pagar, certo? Então, vamos aqui. Contas a pagar. O que, que a gente já tem aqui? Contas a pagar geral, né? A gente já tem um contas a pagar, um saldo inicial de 79. Então, a gente vai botar aqui, ó, o SI. Eu vou deixar um espaço aqui, porque geralmente a conta banco, ela envolve mais lançamentos, né? Então, eu vou deixar um espaço em branco. Contas a pagar 79, ok? Vamos lá para o lançamento 9 de novo. 30.000. Então, eu vou ter aqui 30.000. Ok? Como que vai acontecer a apropriação? 60% fábrica. Então, 60% disso, CMV. E o restante é do administrativo. Então, eu vou botar aqui despesa com aluguéis. Então, a minha despesa com aluguéis ficou 30 menos os 18 que estão lá no custo. Então, ficou 12. Ok? Lançamento 9. Perfeito. Lançamento 10. Em 20 de dezembro foi emitido um lote de ações e o capital da empresa ficou em 1 milhão. Capital da empresa. Vamos lá. Para tudo, nem vou continuar lendo. Vamos para o capital social da empresa aqui. Ele tem um saldo inicial, a crédito, né? Conta de patrimônio líquido de 900.000. Tá me dizendo que foi para 1 milhão. Não vou nem questionar muito. Eu vou pegar 1 milhão e ver quanto falta para chegar. Falta 100.000. Então, o capital foi para 1 milhão. Tá? Então, esse meu lançamento 10 aqui, ele começa, então, com a emissão de um lote de ações no valor de 100 mil reais. O que, que ele diz? 10.000 foi recebido em dinheiro e o restante no banco. Então, eu tenho 10.000 aqui. Vamos ver o banco. Eu recebi, então, 100.000 menos 10.000. 90.000. Por que 10.000 eu recebi no banco, que é os 100 menos os 90. É sempre interessante nós mantermos esses cálculos, a memória de cálculo, tá?
Tem uma questão em contabilidade, em auditoria, que se fala que trabalho não documentado é trabalho não efetuado. Toda essas memórias de cálculo aqui, elas não se perdem, né, para as outras pessoas continuarem a dar seguimento, né, aos controles aí, o fluxo das informações. Por isso tem que estar sempre com memória de cálculo, né? Só digitado o que de fato for a primeira vez que vai ser lançado. Bom, fizemos aqui então o lançamento 10, né? Fechou aqui, ó. 10 a débito mais 90 a 100 versus crédito a 100. Lançamento 11, compra de 207 mil de mercadorias a prazo. Então, eu tenho um fornecedor. Então, eu tenho aqui, ó, 207 mil de estoque, lançamento 11, e eu tenho lá a prazo esse mesmo saldo que eu irei pagar futuramente para o meu fornecedor. 12. Apropriação do pagamento à empresa consultoria de tributos pelos serviços prestados no mês no valor de 20. Bom, isso aqui então são prestadores de serviços, tá? Eu vou colocar em contas a pagar normal, tá? Porque didaticamente eu não vou ficar abrindo uma conta para cada natureza, assim, não fica um exercício muito grande. Então vamos lá. Então tu vai pagar 20 mil reais. Então vamos lá. Lançamento número 12. Tu vai pagar. Isso é uma despesa administrativa, né? Então, assim, ó, despesas com consultores jurídicos. Ok. Vamos colocar lá. Foi 20 mil reais que eu vou pagar a prazo. 13. Depreciação. Olha só. Vamos fazer esse cálculo aqui da depreciação. O que eu tenho aqui? Eu tenho depreciação acumulada, né, de móveis, veículos, máquinas e equipamentos. A depreciação, ela representa um desgaste natural dos bens e eu preciso reconhecer essa perda no valor monetário dos meus bens a partir do momento em que ele vai apresentando, vai sendo utilizado na produção ou, enfim, para fins administrativos, tá? Essa depreciação, ela possui um prazo definido, né? E esse prazo é a vida útil. Vida útil é quanto a administração da empresa, por quanto tempo a administração da empresa pretende utilizar esse bem. Ela pode, por exemplo, utilizar um veículo por 5 anos. E aí ela renova a frota de veículos a cada 5 anos. Ok, essa depreciação vai ocorrer em 5 anos. Se for 6, 7, 8, tudo bem, desde que seja de acordo com as políticas da empresa, tá? Essa é a vida útil. A vida econômica do bem é diferente, é a vida inteira do bem, de utilidade dele, né? É a vida completa dele em que não há mais material de reposição e ele seja descartado, né? Por não ter mais como ser utilizado, por não ter mais peça de reposição e já está totalmente desgastado. Essa é a vida econômica. A depreciação é por vida útil, porque eu posso usar o veículo por 5 anos e vender para uma outra empresa que vai usar por mais 5 ou mais 10. A nova vida útil do bem é 10. Pronto, para outra empresa vai depreciar em 10. A depreciação é importante também pensar o seguinte: quando eu começo a depreciar o bem? Quando eu adquiro ele? Não. Eu vou começar a depreciar os meus bens do imobilizado a partir do momento que aquele bem estiver em condições e locais de uso pretendidos pela administração, certo? Então, a administração é que vai definir, a partir da compra, qual o local e se ele já estará em condições. Então, a contabilidade precisa ser avisada, né? O setor que cuida do patrimônio da empresa, né, do imobilizado, tem que saber quando o bem entrou em operação de fato para aí sim iniciar a depreciação. Bom, voltando aqui, o que a gente precisa fazer? Eu tenho então, eu vou botar aqui, ó, imobilizado. O que tem aqui? Móveis, veículos, máquinas e equipamentos. Ok. Vamos ver
o saldo desses bens, que é a nossa base de cálculo. Ah, é o valor da nota fiscal que tu pagou, que tu deve registrar? Não. Tu deve registrar o valor da nota fiscal mais todos os gastos incorridos para deixar o imobilizado no local e em condições de uso pela administração, certo? Então, isso está na norma 27. Saldo. O que eu preciso aqui? A minha vida útil definida pela administração. Então, o contador precisa estar sempre a par da situação da empresa e das intenções da administração para saber, para poder registrar na contabilidade as transações. Então, temos vida útil em anos aqui, né? Então, eu vou botar aqui, ó, vida útil em meses. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 12, né? Então, se eu fizer tudo vezes 12, eu vou ter a quantidade de meses. Porque o meu, numa depreciação sistemática, né? Eu vou ter mensalmente essa apropriação. Então, eu tenho 120. O que eu vou fazer, então? Eu vou calcular minha depreciação mensal. Qual é a depreciação mensal? Eu tenho 640 mil para serem depreciados em 120 meses. Então, aqui eu tenho a depreciação mensal dos meus bens do imobilizado. E é isso que eu preciso registrar, ok? Bom, então a gente precisa lançar. É uma perda, assim como a PDD é uma perda. Então, eu preciso botar aqui, ó, minha depreciação acumulada, que é uma conta que eu já tenho saldo inicial aqui, que é de 35. E eu preciso colocar agora a minha despesa com depreciação. A minha despesa com depreciação do mês, né? Vai ser, então, o valor, vou somar aqui, de 7.500. E aí, então, eu vou ter o meu crédito e o meu débito. Esse lançamento é o lançamento 13. Lançamento 14. Recebimento de 2.000 referente a uma duplicata de clientes em atraso. Pagou em atraso, vai pagar juro, né? Ninguém vai pagar em atraso e pagar a mesma coisa que devia há meses atrás. Então, o valor da duplicata é 2.000 e os juros foram 1.000. Então, o total foi pago com Pix, ou seja, está no banco. Então, nós vamos colocar 3.000 no banco. Tá? Foi feito um Pix de 3.000 no banco. Se tu for olhar o extrato aqui, vai ter 3.000 aqui. E aí eu tenho que identificar do que é. Isso se chama conciliação bancária. Vai ter 3.000 lá no extrato bancário, eu tenho que descobrir do que é. Bom, então é um cliente. Ok. O cliente me pagou. Então eu preciso tirar daqui 2.000, que é o valor nominal, né? E R$ 1.000 tá faltando, porque eu debitei aqui e creditei aqui. Tá faltando um crédito de 1.000. Esse crédito vai para receitas financeiras, tá? No meu patrimônio, de fato, entrou 3. Ponto. Baixei os dois, né, no patrimônio, porque não me deve mais, mas eu preciso registrar essa minha performance positiva, esse meu desempenho positivo com uma receita financeira. Vou botar aqui, ó. Receita financeira de juros recebidos por pagamento em atraso. Receita, valor sempre é crédito. Então, foi 3 menos o contas a receber de 2. R$ 1.000, lançamento 14. Ok? Então, isso é muito importante lembrar de fazer o registro. E a ARE, apuração do resultado do exercício. Ela não é uma conta nem de ativo, nem de passivo, nem de receita, nem de despesa. Tá? Ela é uma conta transitória. Ela é uma conta auxiliar que vai nos auxiliar a apurar o lucro ou prejuízo.
tá? Mas ela ainda assim é uma conta contábil, portanto, tudo que for passar por ela tem que ser através da partida dobrada. Então, o que que eu faço? Eu pego todas as contas de receitas e despesas e zero contra a área. O sistema contábil, né, ele faz isso praticamente de forma simultânea. Porém, a ideia é que o encerramento vai ser feito de acordo com a ordem do plano de contas. Então, tu começa com receita, custo, despesa, né? Então, só que aqui no exercício didático isso não faz muita diferença. Então, o que eu sugiro com a minha experiência para não dar erro, encerra as contas de receita, que vão estar do lado do crédito, e depois todas vão estar no débito, porque daí tu não tem tanta margem para erro, tá? Então, eu tenho aqui receita de vendas, 180. Vou chamar de lançamento A. E aí, eu tenho um débito lá, um crédito aqui. Certo? Lançamento A. Depois, eu tenho a minha receita financeira. Então, eu debito ela aqui, vou chamar de lançamento B. E credito ela na área. Assim, eu tenho já a convicção de que o resto das contas de resultado vão ser despesas, ou seja, elas vão vir a débito na área, certo? Então, vamos iniciar. Iniciar com um processo de encerramento. C, aqui, ó. Então, ela é débito, eu credito e debito. Lançamento C. Depois, o custo. Vamos ver quanto que ficou o meu custo. 80. Então, eu tenho 80 a débito, eu preciso creditar aqui e debitar a minha área. Lançamento D. Depois, energia elétrica, 8.000. Lançamento E, 8.000. Aluguéis, 12. F. Na sequência, consultores jurídicos, eu tenho 20 a débito. Então, eu credito aqui e debito a área. Sempre vinculando. Então, foi meu lançamento G. Despesa com depreciação, vamos lá. Lançamento H, 7.500. E receita financeira já está lá. Vamos agora verificar o total das minhas receitas e aqui o total das minhas despesas. Então, eu vou ficar aqui com o total a crédito. Então, eu já sei que eu tive lucro de 52.000. Ok? Então, esse é o meu lucro do exercício. Bom, uma vez encerrada a área, o que que eu preciso fazer? Levar esse resultado para o meu patrimônio líquido. Então, eu preciso encerrar. Isso aqui é uma conta contábil e ela é transitória, ela tem que zerar. Então, eu vou trazer todas as contrapartidas dos lançamentos que eu fiz entre contas patrimoniais e de resultados no ano de 2022 e vou levar para dentro do meu patrimônio líquido. Daí sim, o meu ativo vai ficar igual ao meu passivo mais patrimônio líquido. Ok? Bom, qual deve ser o procedimento aqui? Aqui, o procedimento didático que eu utilizo e que deve ser utilizado em aula é o seguinte. Tu vais criar uma conta de lucro do exercício de 2022, ok? E aí, tu vai zerar a tua área, a débito e a crédito, né? O lucro é sempre o credor. Vou chamar de lançamento I. Então, eu tenho o lucro do exercício. Eu estou aqui no PL, tá? Até vou botar aqui, ó. Bom, o que que eu tinha lá? Que aí que encerrei. Não tenho mais nenhum procedimento para fazer. Agora eu estou no ambiente do patrimônio líquido. O que que eu tinha aqui no patrimônio líquido?
um prejuízo. Então, eu preciso abrir esse razonete aqui do prejuízo. Eu não posso ter lucro e prejuízo no mesmo balanço patrimonial. O prejuízo ele precisa ser absorvido, ok? Então, eu tenho essas duas contas aqui do ambiente de PL. Então, eu vou criar uma conta aqui chamada de lucros ou prejuízos acumulados e vou encerrar essas contas. Ó, eu vou debitar o lucro e creditar esta conta. Vou chamar de lançamento J. E aqui eu vou encerrar a conta de prejuízo acumulado. Esse aqui é o saldo inicial, né? Então, vamos deixar vermelhinho para manter o padrão e a evidenciação. Bom, aqui vai ser o momento em que eu vou fazer a absorção do meu prejuízo. Esse passo é muito importante, porque o que acontece, pessoal? Sociedades anônimas não podem ficar com o lucro acumulado. A gente vai precisar destinar. A gente vai destinar através de dividendos e da constituição de reservas de lucros, tanto exigidas por lei quanto por estatuto. E não deve ser feito nessas contas aqui de patrimônio líquido, deve ser feito aqui. Então, toda a absorção ou destinação tem que ser feita, devem ser feitas nesta conta, tá? Didaticamente, tem que ser feito desta forma. Então, acostumem-se a fazer isso. O lucro do período veio para cá, o prejuízo que estava acumulado está aqui e a absorção ocorreu nesse ambiente, assim como as destinações que futuramente, né, em contabilidade societária, contabilidade mais avançada, vocês irão aprender. Então, tem que ficar aqui. Lembrando que companhias, né, submetidas pela Lei 6404 ou limitadas de grande porte não podem ficar com lucros acumulados, tem que destinar. Mas como aqui é um exercício didático introdutório, esse saldo vai ficar no balanço patrimonial de lucro, tá? Mas ele vai ser a destinar, se essa empresa for uma empresa de capital aberto, ok? Agora, eu estou apta a fazer as demonstrações contábeis. Então, eu vou manter a minha padronização, né, de puxar os saldos oriundos dessas transações. Então, aqui, vamos criar o meu balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Então, eu sugiro sempre iniciar pela demonstração do resultado, que aí a gente consegue pegar algum erro rapidamente quando a gente confere o saldo final com a área, tá? Aqui, a gente sempre tem que expressar a moeda. Valores expressos em reais, tá? Então, vamos lá. A demonstração do resultado começa com a receita líquida de vendas. Sempre. Receita bruta, as deduções da receita bruta, isso vão em notas explicativas, essas informações. Quando tu chega na receita líquida, que é a receita bruta menos as deduções, aí que tu pega esse saldo e inicia a DRE, ok? Aqui, como é introdutório, é só para vocês saberem, a gente não tem deduções aqui. Receita líquidas de vendas, então, 180, certo? Depois, receita menos custo. Vou botar aqui o CMV. Eu vou puxar da própria célula. Menos custo. Então, eu tenho um custo de 80 igual ao lucro bruto. Okay? Então, esse primeiro somatório aqui é o lucro bruto, sempre, tá? E aí eu venho com despesas com vendas, despesas gerais e administrativas. Despesas com vendas, o que entra? Despesas com publicidade, propaganda, marketing, ok? Nós não temos aqui. Gerais e administrativas, temos. A gente tem despesa com PCLD ali, despesa
com energia elétrica, despesa com aluguéis, né? Deixa eu puxar aqui para ele ficar bem estruturado para fins didáticos. O que mais? Consultores jurídicos, depreciação. Ok? Então, despesa com PDD aqui. 1.500. Energia elétrica. Vou colocar o sinal aqui. 8. Vou colocar o sinal negativo aqui nas despesas. Aluguéis. 12. Consultores jurídicos. 20. Depreciação. 7.500. Certo? Qual o total? Abaixo. Qual o total das minhas despesas aqui? Gerais e administrativas. Opa! 49 mil, ok? Aqui eu tenho um grupo que é outros resultados operacionais. Aqui entram outras receitas e despesas, ok? Nós não temos nesse exercício. O que vem aqui? Outras receitas. Receita na venda de imobilizado é o principal exemplo, porque tu não vende imobilizado como parte do teu objeto social, né? Tu vende estoque. Então, quando tu baixa imobilizado por venda, o resultado da venda, essa receita, entra aqui, ok? Vendeu sucata, né? Resíduos do processo produtivo, também entra aqui. Outras despesas, né? Tudo aquilo que não é ordinário, né? Que não ocorre com frequência, que é uma questão mais diferenciada, que não vai entrar nas classificações anteriores. Por exemplo, participações de empregados, de funcionários, de partes beneficiárias, tá? Isso entra em outras despesas. Então, só para vocês saberem. Aqui teria outro grupo, que é resultado de equivalência patrimonial. Também isso tu vai ver a partir de contabilidade avançada, então aqui a gente não trata, tá? Por ser um exercício introdutório e não tem nenhuma transação nessa natureza. Ok? Então a gente vai deixar assim e vamos aqui com despesas operacionais líquidas. O que eu tenho? Eu tenho esse somatório todo aqui, ó. Com vendas, administrativas e os outros resultados operacionais, que é o 49, né? Ok? Bom, a partir disso, eu tenho o meu lucro operacional antes do resultado financeiro. Aí, quanto que é? Vai pegar o lucro bruto mais as despesas operacionais líquidas. Fiquei com 51, ok? E aí eu venho com minhas receitas financeiras. Minhas despesas financeiras. Receitas financeiras eu tenho, né, pessoal? Eu tenho 1.000 aqui, que foi juro, né? Recebimento de juros de pagamentos em atraso de clientes. E que entra em despesas financeiras? Juros sobre empréstimos, taxas bancárias, ok? Aqui nós não temos. Bom, então vamos lá. Quanto é que ficou? Lucro líquido. Lucro líquido do exercício, eu fiquei com 52 mil reais. Ok? Então,
Essa aqui é a demonstração do resultado. Já vamos trabalhando, então, na estrutura da norma brasileira de contabilidade. Ok? Bom, o que precisa ser feito agora? O exercício pediu para a gente calcular o lucro por ação, né? Então, quantas ações eu tenho aqui? Deixa eu tirar, deixa eu ajeitar. Ele está nos dizendo, olha, eu tenho aqui 1.200 ações. Qual é o meu lucro por ação nesse ano? Isso aqui é um indicador, tá? É um indicador muito interessante. Então, eu tenho quantidade de ações. Isso aqui, pessoal, é um indicador, isso não é lançamento contábil. Quantidade de ações e eu tenho o meu lucro. Então, vamos ver quanto é que é o meu lucro por ação? Eu pego, então, o meu lucro e divido pelo número de ações. Eu tenho R$ 43,00 de lucro por ação. Isso é um indicador. E aí eu posso ver se a minha operação gerou no ano anterior mais ou menos lucro por ação, de acordo com a quantidade de ações que eu tenho no mercado de capitais. Ok? É um indicador bem interessante e muito utilizado. Ok. Agora, então, eu preciso fazer uma conferência. O lucro líquido do exercício tem que bater com a ARE. Ok? Bateu? Perfeito. Então, por isso que é interessante fazer a demonstração do resultado primeiro, antes do balanço patrimonial. Vamos lá para o balanço patrimonial. Aqui nesse caso, eu vou copiar, porque eu tenho que me atentar sobre várias questões importantes. O balanço patrimonial ele já tinha saldos de abertura, né? Então, aqui, ó, eu vou tirar os saldos. Se tiver inclusão de conta nova no período, nós temos que considerar também. Ok? Aqui são fórmulas, tem que ter muito cuidado com essas fórmulas depois. Certo? Então, assim, eu vou manter a estrutura do plano de contas que eu tinha no meu balanço de abertura, ok? E vou agora colocar os saldos finais das contas que movimentaram. E o que não movimentou, eu preciso manter. Então, eu tenho ativo, circulante, caixa equivalente de caixa. Bom, agora eu preciso pegar o saldo de caixa. Então, eu preciso ver quanto que ficou em cada um dos razonetes patrimoniais. Vai me facilitar, né? Bastante aqui. Aqui eu vou pegar já direto, porque eu não tenho muito espaço. Tá? Contas a receber, então a gente já puxa aqui, ó. E puxa aqui. E aí, ver quanto que vai para o meu balanço, qual a minha nova posição patrimonial dessas contas. Da mesma forma, o estoque. O meu banco. Meus empréstimos. Minha depreciação acumulada.
ok? Aqui estão zerados, né? E aqui eu fiquei com o meu lucro. Se eu não colocar ele, não vai fechar meu balanço, né? Então vamos por ordem, tá? Vamos pegar a caixa, vou pintar aqui. Caixa e vamos para o banco. Então, quanto que eu tenho aqui em caixa? Banco. Aí agora clientes e a minha PCLD. PCLD negativa sempre, né? Ela é credora. Quanto que eu fiquei em estoque? De estoque. O que mais que eu tenho aqui de contas ativas? Depreciação acumulada aqui que alterou. Então vamos lá. Tinha empréstimos a coligadas? Sim, aqui. Tem, ó. 20 mil. Investimentos não. Aqui, móveis e utensílios. Esses saldos aqui, eles se mantiveram, né? A gente não teve nada de baixa de imobilizado, nem compra de imobilizado. O que não ficou igual é a depreciação acumulada. Tem que pegar o saldo inicial mais a depreciação. Vamos lá. Depreciação acumulada. Aqui, 42. Né? Eu tinha um SI e fiquei com 42. Vamos ver aqui, ó. Acumulada de móveis. Eu posso somar 16. E aí eu vou somar com o que eu lancei aqui. Ok? 21. Aqui da mesma forma. Veículo 5. Aí eu tô pegando aqui do meu cálculo aberto. E aqui também. Máquinas e equipamentos. 13. Poderia fazer fechado. Aqui não tem problema nenhum. Isso aqui é aberto em nota explicativa. No balanço das empresas vem só imobilizado, já líquido da depreciação. Então, minha depreciação acumulada ficou 42, ok? Fechou aqui, ó. Eu só abri os saldos. Intangível eu não tinha, né? Então, intangível, deixa eu ver se vai fechar aqui. Investimentos. Quanto é que ficou não circulante? Total do balanço, 1.847, 273,32. Ok? Agora vamos aqui para os saldos do meu passivo. Vamos lá. Fornecedores. Vou continuar pintando, eu vou pintar de outra cor. Fornecedores, ó. Vamos pintar aqui, ó, de cinza. Temos saldo. Contas a pagar, temos aqui. Tá? Para não se perder. 13º, né? A gente tinha pago aqui, ó, pagou. Então não temos saldo nenhum. Férias. Férias não movimentou. Então, se eu tinha lá de saldo inicial, eu preciso puxar. Ok? Não circulante, que tem aqui empréstimos de longo prazo, ó. Porque a empresa tomou empréstimo. Isso aqui é uma conta nova. Então, vamos inserir. Valor de 200 mil. Tá mais para baixo. Ok? Total do passivo. Esse aqui. Total do passivo. E agora patrimônio líquido. Quanto eu tenho de capital social? 1 milhão. Prejuízo acumulado, não. Agora é lucro. Lucros acumulados. Lembrando que sociedades anônimas não podem, né? Daí nós continuaríamos com as destinações. Porém, nesse caso aqui do exercício, nós vamos considerar, ok? Total do patrimônio líquido, total do passivo, passivo mais patrimônio líquido,
Aí a gente geralmente faz um check. Zerou. Perfeito. Então, aqui está a nossa nova posição patrimonial, são os saldos iniciais para o próximo ano. Essa demonstração do resultado aqui, ela é informativa, as contas não têm mais saldos, né? E, e era isso. Espero que esse exercício tenha auxiliado aí no desenvolvimento do raciocínio do método das partidas dobradas, tenha sido útil para vocês em relação às transações, às mutações patrimoniais, aqui esses lançamentos tradicionais, né, da contabilidade, e a partir disso, aí sim, a gente pode partir para uma contabilidade societária, para uma contabilidade avançada, né? E também para a elaboração das demais estruturas do conjunto completo das demonstrações contábeis. Tem a DMPL, tem a DLPA, tem fluxo de caixa, DVA, as próprias notas explicativas, né? Que tem que fazer abertura de saldos, ok? Tem a DRA. Então, isso aqui é a base do raciocínio para que se possa ir adiante aí no aprendizado de contabilidade. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima!